muita coincidência que todos os corretores fossem testemunhas dos contratos que eram firmados. E se ele era testemunha, quem era corretor? Eis uma pergunta. Se ele era testemunha, deveria ter algum corretor. E não tem. Então a venda se fez por si só, mas teve a testemunha, que coincidentemente era um corretor. Então, ilustríssimos conselheiros, eu peço para que seja aplicada a pena cabível, mais uma vez sendo respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É o que peço. Muito obrigado. Agradeço as palavras do advogado denunciante. Quero pedir aos senhores conselheiros que durante a fala dos advogados permaneçam, por favor, atentos e deixem os comentários para o segundo momento, por gentileza. Com a palavra, a doutora Fernanda Maranhão. Senhoras e senhores, mais uma vez cumprimento esse conselho pelo trabalho desenvolvido e com toda a responsabilidade com que desenvolvem suas atividades. Mais uma vez relembro que nós estamos falando de representados primários e estamos falando, acima de tudo, de um processo que tem precedência judicial. Este processo, assim como o processo anterior, havia um ajuizamento de uma ação na Justiça do Estado de Alagoas, no sentido de cobrar os honorários devidos a este denunciante. Senhores, este processo judicial tem sentença, mas não somente uma sentença do qual o nobre advogado realmente colocou que depende de recurso, mas nós estamos falando de uma sentença que está reconhecendo a litigância de má-fé. Nós estamos falando de uma sentença que condena o denunciado a pagamento do dobro daquilo que ele exigiu no processo. Nós estamos falando de uma sentença, senhores, que ele mesmo, denunciante, reconhece que não havia tudo a pagar. E eu pergunto então aos senhores, o que é que efetivamente ficou em aberto? 43 mil reais ou 18 mil reais? Afinal de contas, no processo judicial, o denunciante demonstra e prova e reconhece que não há todo esse débito a pagar. Qual é a verdade a ser praticada neste processo? Senhores, nós estamos falando ainda que judicialmente nós temos uma sentença que reconhece que as informações não são verdadeiras, não são verídicas. E eu pergunto ainda, os senhores acham que as regras de um processo administrativo, assim como esse que visa punir um corretor e uma empresa, elas são apresentadas no nosso ordenamento? Elas existem no nosso ordenamento? Por qual razão? Senhores, elas são importantes para defender todos nós, seja requerente, seja requerido, seja representante, seja representado. E se o colega, portanto, alega que neste processo havia uma hipossuficiência da parte, por que ela não foi requerida no processo? Alerto os senhores que esta é uma norma que existe no processo civil e pode ser utilizada, ainda mais hoje, com o novo CPC, nos processos administrativos. Basta que a parte faça o requerimento. E por que o denunciante não a requereu? Fazendo, portanto, a inversão do ônus da prova e exigindo que os representados apresentassem efetivamente os documentos. Ele tinha poder de fazê-lo. Nós estamos falando, senhores, de documentos que estão dizendo que era de locação, quando na verdade não era. Cadê a prova, doutor? Nós estamos falando de alegações de falsidade, de péssimas práticas de parcerias que se perpetuaram durante anos, péssimas práticas de atos que nunca foram denunciados a este conselho. Afinal de contas, para que serve este conselho que não para proteger os corretores de imóveis? Práticas essas que não estão em discussão neste processo. Discute-se neste processo, efetivamente, o não pagamento de honorários pleiteados pelo denunciante que efetivamente não foram comprovados estarem em aberto. Sequer foram comprovadas que efetivamente essas negociações foram concretizadas, que seguiram até o seu termo final. Sequer foi comprovado neste processo, senhores, que qualquer honorário está em aberto. O que existe aqui, simplesmente, é alegação. Eu pergunto aos senhores, cadê a prova de que o fato existiu? Ou a sentença judicial é um total equívoco e a litigância de má-fé é uma enganação da magistrada? Nós estamos falando do mesmo fato, senhores. E digo mais,
Se não há débito a pagar, cadê a infração? Qual a infração praticada pelos representados neste processo? Senhores, se não há débito a pagar, qual foi o ilícito, a ilegalidade que vai gerar uma condenação? Se não há débito a pagar, qual a veracidade de tudo que se alega aqui? E reitero mais uma vez, termos colocados então, na minha fala anterior, no processo anterior, senhores, nós estamos falando mais uma vez de alegações que não têm fundamentação legal. Nós estamos falando de documentos do processo que cada hora se utiliza de um fundamento diferente. Ora do inciso tal, ora do outro inciso. E assim por diante. Do que efetivamente se defende os representados nessa tribuna. Afinal de contas, a acusação até hoje não está delimitada. E digo mais uma vez, não há dívida a ser paga. Qual foi a infração, portanto? Senhores, não há reincidência, assim como requer o denunciante. Requer mais uma vez a exclusão de Nilo Zampieri deste feito. Relembro ainda que o tempo com que os atos foram praticados estão aqui sendo denunciados. Já se passaram muitos anos, assim como coloca o relator. Quanto tempo para que nada disso chegasse até esse conselho? Por que será que só agora isso vem até aqui? Lembramos ainda que o nosso corretor de imóveis tem direito sim aos honorários, mas a obrigação, senhores, é de resultado. Não há comprovação de resultado de todas as alegações e documentos apresentados pelo denunciante, assim como coloca o relator deste processo. Não há comprovação, até porque, senhores, a única prova não é o documento de reserva. Por que não testemunhas? Por que não perícias? Por que não outras provas a serem realizadas nesse processo para comprovar o alegado? Tudo isso poderia ter sido realizado, mas não foi. Será que tudo foi somente por desconhecimento, senhores? Por que será que essas alegações e tudo isso não foi juntado? Outras provas existem e não foram utilizadas. Será que é tudo de mentira, efetivamente? Por que não foram provados? Cadê as testemunhas? Cadê a perícia? Cadê os envolvidos que poderiam estar aqui testemunhando a favor dos denunciantes? Senhores, os documentos não provam nada, senão factóides, senão um grande escândalo dentro desse conselho. Vieram até aqui para desconstruir a imagem de uma empresa séria que constrói e trabalha com credibilidade no mercado. No achômetro, nós não podemos condenar ninguém. E eu repito mais uma vez, instrumentos existem, provas poderiam ter sido produzidas, mas não foram. E venho dizer que aqueles documentos são falsos. Qual a prova? Não há qualquer assinatura, senhores. São folhas sem qualquer assinatura, sem qualquer comprovação, sem qualquer definição de origem, produzidas pelos próprios denunciantes. Qual é a prova de que esses honorários não foram pagos? Ou sequer que a relação aconteceu até o seu final? Qual é a prova de tudo isso? Lembra ainda os senhores que todos esses fatos comprovam sim a deslealdade reconhecida no judiciário como reconhecimento da litigância de má-fé. Comprova sim o comprometimento da dignidade da profissão, comprometimento que manchou na carreira de corretor. Comprova sim que o colega quer prejudicar um outro colega, causando prejuízos irreparáveis aí. Reitero as nulidades deste processo, assim como no processo anterior. A instauração tem vício de competência. A instrução do processo diz respeito aos artigos 54 e 55 da resolução. Documentos juntados de forma estranha nos autos não foram desentranhados. Senhores, a assessoria, mais uma vez nesse caso, não somente faz assessoria e efetivamente opina no feito. O relatório, mais uma vez, é um pedaço de papel com marca de X, sem qualquer fundamentação, pela procedência do pedido. Também tivemos 2 relatores nomeados que foram substituídos sem qualquer fundamentação, assim como no processo anterior. O senhor Jorge Salomão de Mello também julgou, participou deste julgamento no processo, não podendo fazê-lo, afinal de contas ele é o coordenador, só poderia fazê-lo em voto de Minerva, a contar que ele ainda tem processo contra o próprio representado. Diferente do nosso presidente do conselho, que se retira do julgamento em razão de possível parcialidade, Jorge Salomão não o fez. Desculpe se estiver presente. Senhores, além de tudo isso, falamos da incompetência deste conselho para esta fiscalização. 4 anos se passaram e não havia obrigação de resguardar estes documentos até hoje. O CRES deveria sim aguardar o julgamento judicial
Imaginem, senhores, se aqui hoje condenássemos com uma sentença judicial, dando litigância de má-fé. Há um contrassenso, senhores. Como eu vou punir se sequer o fato existiu? Como eu vou condenar se sequer qualquer infração foi praticada? Nós estamos falando de um processo punitivo e que, por falta de provas, aplica-se o indúbio pro réu. Devemos absolver, já que não há elementos suficientes para condenar, senhores. Não há qualquer prova, senão falácia, senão alegação. Falamos, portanto, de falta de consistência da tipificação apresentada, da insuficiência de provas, da inexistência de fundamentação para a condenação e a inexistência do fato que irá levar os representados a essa condenação. Como se nada disso bastasse, senhores, a legislação estabelece que a pena deve ser de 1 a 3 anuidades para infrações leves e de 3 a 6 anuidades para infrações graves, e a proposição apresentada é de 10 anuidades. Qual é a fundamentação legal? Afinal de contas, em processo administrativo punitivo, as sanções e as infrações devem ser previamente estabelecidas. Não podem ser estabelecidas senão através de lei. E este parâmetro não existe na lei. O limite 6. Salvo isso em caso de reincidência, que não é o caso da parte. Assim, senhores, mais uma vez, eu peço pela improcedência deste processo para que uma injustiça não seja praticada nesta casa. E mais uma vez, deixo aqui a minha fala. Se existem vícios no mercado, o Conselho deve trabalhar e deve proteger, sim, os corretores de imóveis. Mas isso tudo precisa ser comprovado e não simplesmente factuais. Obrigado, senhores. Agradeço a doutora Fernanda Marinello e agora convoco o relator para fazer esse pronunciamento final do relatório. Uma vez estando o relator no local certo, já temos alguns inscritos, eu abro a discussão aos conselheiros para que possam inquirir o relator ou os advogados e esclarecer a respeito desse processo. Com a palavra, Edivaldo. A minha pergunta seria para a advogada da Zampieri. Eu já tive a oportunidade de vender alguns imóveis pela Zampieri. Na ocasião, eu vendi 6 unidades lá no Gran Planalto, da construtora Tâmara. E, para minha surpresa, eu, quando fui receber os meus honorários, o dinheiro estava no envelope lá. Eu não assinei nada. Aí dá a entender que a prática dele, da Zampieri, é forçar o corretor a não se documentar. Que eu vendi pela construtora Tâmara 6 unidades. E o pior, eu paguei o INSS das 6 unidades completo. Eu vendi, foi 600 mil, eu paguei 11% em cima dos 600 e recebi 1.500 por cada unidade. Onde entrou 5, eu recebi 1.500 e paguei INSS em cima dos 100. No meu entender, eu acho que é uma indução ao erro, sei lá, a não, eu não vou chamar sonegação, porque eu acho que é uma palavra muito forte, mas eu acho que não é uma prática habitual para uma empresa tão organizada, aparentemente, como a Zampieri, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em outras imobiliárias e vi um total controle com relação à prestação de conta, à proposta, e tem que ter o nome do corretor. Eu não posso vender um apartamento, ter um pagamento de INSS e não ter um documento para eu sair com ele.
eu recebi no envelope o dinheiro. Eu não assinei nada. Se hoje for lá e me procurar, eu não vou ter lá a minha assinatura na NIL. E eu vendi 6 unidades no Gran Planalto da construtora Câmara. Eu concedo a palavra à doutora. Senhor conselheiro, em primeiro lugar, devo colocar que este fato não está em discussão neste processo. Efetivamente está em discussão neste processo o não pagamento dos honorários. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, conselheiro, e assim o senhor coloca a organização da empresa, a capacidade da empresa de trabalhar e a sua responsabilidade no pagamento dos seus honorários. Efetivamente, a obrigação foi cumprida, conselheiro. Efetivamente, a imobiliária, ela cumpriu a sua parceria. Agora, o senhor requereu o documento? Ele foi negado? Porque a grande questão é que nós estamos achando que a imobiliária não tinha o documento, ou que não quis dar o documento. Conselheiro, foi negado este pedido? O senhor tem documentos sobre isso, de que foi negado este pedido? Eu acho que não vai ser, para responder, eu perguntar a resposta, ele vai alongar mais ainda. Quando eu recebi, eu pedi o recibo, simplesmente os caixas recibo, não tem recibo, tá aqui o Eu me permito, esse fato não está no processo. Não está vendo. Eu queria pedir aos conselheiros. É um exemplo da credibilidade. A pergunta é que a doutora fez. Muito bem, por favor, eu queria pedir assim, para esclarecer, porque nós temos a seriedade com que a gente está conduzindo isso aqui, é grande, nós temos responsabilidade, e eu queria dizer o seguinte, nós temos que fazer uma pergunta sobre o assunto. Então, vamos se ater ao processo. Na verdade, o Edivaldo fez um esclarecimento e nós achamos que você ia perguntar à doutora. Ela está correta quando ela falou que não está em discussão. Qualquer outro assunto Uma palavra do senhor Lopes, por favor. Conselheiro Lopes. Eu gostaria só de tirar a dúvida, né? Esclarecer que tanto no outro processo quanto a esse, o corretor ele sempre foi a testemunha. Então nós temos que ter o discernimento de julgar a questão testemunha, porque se o outro processo que a gente absolveu e a testemunha não entrou como nada, a corretora que fez a venda, nós ignoramos ela, é capaz dela até voltar para pagar a comissão de volta lá. Porque então está esclarecido agora que a testemunha é o corretor de imóveis. É o que tem aqui. Pronto. Então nós temos que agora julgar a testemunha como corretor de imóveis. O corretor, ele esteve aí. O corretor, ele trabalhou. E ele entrou nesse processo como testemunha. Doutora, então se não tem nenhuma, se não tem a vaga para colocar corretor de imóveis, ele entrou como testemunha. Isso aí é normalíssimo em contratos. Já aconteceu várias vezes. Pedro. Não é pergunta, é dizendo para os novos conselheiros ter o discernimento agora de julgar a testemunha como corretor de imóveis. O relator quer fazer algum comentário sobre isso? Reparem, o que consta nos autos. Só um instantinho, por favor, por gentileza. Por gentileza, eu queria pedir a palavra. Só para esclarecer. Cada um já teve 15 minutos. Se o conselheiro não dirigir a pergunta especificamente, a gente não pode conceder a palavra, doutora, né? Porque senão teria que dar para ele conceder, entendeu? Vamos se resumir, cada um já teve 15 minutos e vamos ouvir a resposta do relator. Se existem fatos que são colocados a posteriori, as partes a gente se manifestam. Olha, o livre pensamento do conselheiro, doutora. Ele está colocando no processo tem a prova. Doutora, por gentileza, eu queria pedir ordem, por gentileza. Eu gostaria. Já posso dar o voto? Eu estou pedindo um pouquinho de ordem, né? Eu gostaria, inclusive, doutora, que nesse momento os senhores aguardassem um pouco
que os novos conselheiros estão fazendo questões ao relator. Na hora que eles quiserem fazer alguma pergunta aos senhores, farão diretamente. Então, eu peço para o bom andamento do julgamento, deixar eles se manifestar e daqui a pouco a gente conclui. Por gentileza, Alexandre Mendes. Minha pergunta para o relator é citado aí no processo uma proposta, 2 notas fiscais eletrônicas e um recebimento de R$25 mil. Isso aí é referente a quê? Essa proposta, as 2 notas fiscais e o recebimento de 25 mil. Porque numa nota fiscal, quando ela é emitida, tem dizendo quem é o comprador, quem é o vendedor, o apartamento. Então eu queria que fosse explicado isso aí. A nota fiscal, os 25 mil que você se refere. Não, está tudo separado. Peraí, só pera. Primeiro foi uma proposta que foi citada. Isso, depois tem 2 notas eletrônicas e numa terceira citação aí um recebimento de R$25 mil. Os 25 mil são. Quais são os apartamentos, essas coisas? Porque ele fala o seguinte, que a justiça fez uma condenação, tá certo? E que a condenação em cima dessa diferença, onde reconheceu R$25 mil. Ele foi condenado por litigância de má-fé, tá certo? Os 25 mil. Então a lei diz que aquele que cobra a dívida já paga, tá certo? O que não comprou, você vai condenar ao pagamento da leitura. Esses são os R$50 mil, que foi a base dos 25 mil, que é a diferença do que ele está cobrando menos os 18 que ele reconheceu. Com relação à proposta de compra, está aqui dizendo que uma proposta de compra, onde lá no final. Referente aqui a que imóvel essa proposta aí, que apartamento? Residencial Miramar Aurora, apartamento 606. A nota fiscal que está aqui é da Zampieri, da Zampieri, da firma. Certo. A Zampieri recebendo da firma. E a Zampieri pagando a imobiliária mais limitada, pelo serviço de ter vendido este apartamento. Esse percentual aí, a comissão foi de quanto para a Zampieri? E ele recebeu essa... Aqui tem uma nota do valor de 40... A firma passando para a Zampieri um montante de R$44.435. Referente a quantos apartamentos? Porque uma comissão do Miramar não dá R$40 mil. 5 apartamentos. 5 apartamentos. Entendi. Normalmente ele emitiu uma nota só para a Zampieri de vários imóveis, então. Isso, exatamente. Certo. Aí e essa proposta refere-se a algum dos apartamentos? Porque na nota deve ter aí. Isso. A proposta diz sobre o apartamento 606. No repasse do dinheiro da firma, está dizendo o apartamento 406, 606, 907, 803, 903. Certo? Só que a imobiliária que se apresenta como vendedora é a imobiliária mais. Aí o que eu digo aqui com relação quando eu tenho um argumento que existe falha, eu como relator. Nessa proposta aqui, se a gente observar, isso aqui está como se ele tivesse feito isso aqui, no meu entendimento, depois, o corretor. Porque você observa, tem esse campo todinho aqui. Eu não pude observar aonde é que tem aqui ele se identificando como corretor nesse corpo. Tá como se tivesse tirado uma xerox, tá certo? E colocado aqui embaixo. Esse é o meu entendimento. E aí vocês para avaliar, tá entendendo? E aí se apresenta como vendedor deste apartamento a imobiliária mais. Quem é a imobiliária mais? Tem uma imobiliária denominada aqui com nota fiscal. É a sua empresa imobiliária mais? Alexandre, eles não podem se manifestar agora. A imobiliária mais é que se apresenta aqui como sendo vendedora desse imóvel. Você está entendendo? Uma imobiliária que se apresentou aqui como
a pessoa jurídica que vendeu esse imóvel. Faz parte do grupo. Não, aqui não diz isso não. Deixa eu explicar para vocês. Nós temos aqui ordem de inscrição. Vamos falar pelas ordens de inscrição para manter a ordem, por favor. Olha, quem está com a palavra é Alexandre Bentes. Concluiu ou quer perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Deixa eu terminar só a explicação, Alexandre. Essa nota aqui da Imobiliária Mais, ela está se intitulando como sendo a vendedora desse apartamento. Tá entendendo? Se ela faz parte do grupo Zampieri, se ela faz parte da fibra, aqui não tem nada disso não. É por isso que eu estou dizendo para vocês, eu estou me atendo ao que tem nos autos. Eu não estou fazendo, eu não sei qual é a relação da Mais com a Zampieri, não sei qual é a relação da Mais com a firma. Aqui nos autos está dizendo isso. Tá entendendo? Se ela faz parte do grupo econômico da Zampieri, esqueceram de dizer aqui. Outra dúvida que eu tenho aqui é o seguinte: essas notas que foram emitidas, ela disse que foi pago aí uns 100% ou foi referente só a uma parte? Esse tipo de imóvel, às vezes você compra, quando dá o sinal, recebe uma parte e fica uma diferença para o financiamento. Esse valor da nota aí é referente à comissão já total, é só da parte que foi do sinal e o resto ficou para o financiamento, para o corretor receber quando o prédio está pronto. Esse prédio ficou pronto há um ano atrás, na verdade, e foi lançado há uns 5 para trás. Aqui ele só faz assim, referente à intermediação de compra e venda das unidades no residencial Miramar. Discriminado abaixo. Aí não está dizendo se foi total, se foi referente já no financiamento, quando concluiu ao resto da comissão. O que ele está questionando também é referente à parte da diferença do financiamento, porque ele pode ter recebido uma parte quando fez o contrato. Isso é... Não, ele fala aqui de parte das comissões. Pronto, deve ser justamente a do financiamento, né? Até o termo que ele usou aqui é possivelmente os representados receberam as comissões e não repassou. Justamente, ele deve ter feito a venda, recebeu uma parte do dinheiro e o resto ficou para o financiamento. Eu imagino que tenha acontecido isso. E na nota não está dizendo se foi quitação total. Não diz, mas aqui repasse. E o que ele está reivindicando deve ser justamente isso aí, né? Satisfeito? Não, o advogado não pode responder não, já que o rapaz não... Você pode fazer a ela fácil. O que ele está pleiteando é justamente o quê? É a diferença do dinheiro, tipo assim, ele comprou na planta, o cliente, aí ele recebeu uma parte, a outra parte ficou para o financiamento, é isso que ele está pleiteando. Vou conceder a palavra à senhora. O senhor, por gentileza. Não, foi a você mesmo. Não, então, se você está falando de conceder a palavra, você vai tá. Lógico. No processo que foi reconhecido que existem alguns pagamentos dessas taxas de reserva, as comissões de financiamento, de fato, ficaram algumas sem serem quitadas. E aí foi quando eu disse que houve um equívoco do advogado junto com o cliente com essa misturada de recibos que tinha, inclusive com valores repetitivos e com indicações manuais, e que ocasionou esse erro de julgamento que ainda está sendo discutido. A sentença não transitou em julgado, o jogo só acaba quando termina na linguagem popular, para ser entendido. Enquanto não tivermos uma decisão judicial de segunda instância, pode dizer que essa sentença é a mais acertada hoje. Eu confesso que eu não entendi ainda a parte do que ele está reivindicando. Se é a parte do financiamento, é isso. Só o financiamento. A outra etapa, é isso que eu queria saber. Está inscrito o Gerson para fazer a pergunta, por favor. Eu fiz uma pergunta e se teria um timbre da empresa, né? Timbre tem. O que não tem, tá certo? O que não tem é assinatura. Assinatura do corretor? Isso. Assinatura não tem. Como eu disse,
Sim, mas assim. Está como testemunha. Sim, mas ele é corretor, ele tem crédito. Ele não tem crédito, não está viciado. Ele está na parte de testemunha, mas quem assinou foi o corretor de imóveis, né? Isso. Não é isso? Repare, eu estou analisando o que tem aqui. Tá certo? Eu estou analisando o que tem aqui. Aqui está dizendo que como testemunha está o Pedro Germano. Tá certo? Aqui é um contrato de reserva. Certo. E tem a marca da empresa aí, então, né? Isso, inclusive, aqui com o time do Zampieri. Zampieri, certo. Claro, entendeu? Não tem carinho, não tem nada. Entendeu? Não, entendi agora. Eu só perguntei se era um documento em branco. Não tem, mas tem a participação da empresa aí. Tem, inclusive, tem sim. Tem. O timbre é da empresa. Vou responder o que me chama a atenção é que a gente tem que avaliar com muito zelo essa questão. Porque são dois profissionais do mercado imobiliário, eles não viriam aqui para expor isso, né? São dois processos. Eu acho que tem mais um também a ser julgado. Então a gente tem que ter cuidado, né? Porque quando a gente, eu acho que uma ação dessa, de uma postura, lesar o corretor, é a mesma coisa que o corretor roubar o cliente. Entendeu? Então tem que ter cuidado. Essa questão de, não porque passou 3 anos, 4 anos, eu fechei 4 unidades na minha casa, minha vida, ele está com desde 2013. Recebi 50% e até agora não recebi os outros 50%. Entendeu? Então tem que avaliar isso. Não é porque 4 anos, 5 anos se passaram, mas é assim mesmo. É assim mesmo que se procede o processo. Eu estou avaliando o que tem aqui nos autos. Aí cabe a todos fazerem juízo de valor. Se vocês estão no mercado diferente do que eu convivo, se vocês acham que isso aqui é uma forma de burlar alguma coisa... Com certeza. Eu vejo aí, com certeza, porque deveria ter no documento da empresa, não testemunho, corretor de imóveis. Pronto, aí conselheiro, aí repare, é por isso que eu digo, devemos tirar proveito dessa situação. Em que sentido? Eu tenho que fazer intervenção para que a gente seja direto. Tá? Eu tenho aqui o Wilton, Tagino, Débora e Adelmo para falar. Pronto, então eu queria pedir a vocês que fossem diretos, objetivos, com objetividade para a gente concluir isso. E outra coisa, eu não queria que ninguém fizesse nesse momento juízo de valor. Vocês vão votar, o voto de vocês é que vão valer. Então, pré-julgamento não adianta. Vamos fazer a coisa objetivamente, ok? Com a palavra, o Wilton Vasconcelos. Pedro, você é relator do próximo processo, não é isso? Isso. Essa testemunha, você viu no outro processo seguinte? Ou eu estou assinando como testemunha? Não, estou adiantando. Tem que se ater a esse processo. O outro é outro. Primeiro processo, os corretores deram testemunha. Segundo processo, você tem que se ater ao processo agora. O outro processo não está julgando. A aplicação da Nilo também, pode ser? Gente, por favor, nós só poderíamos estar pensando assim por uma questão de ordem, se nós estivermos julgando em bloco. Nós não estamos julgando em bloco. Cada processo nós estamos julgando separadamente. Vamos fazê-lo. Tagino com a palavra. Senhor relator, eu não me foge à memória se foi o nobre conselheiro ou foi a doutora Fernanda Marinella, afirmando que aos autos foi anexada uma declaração de uma gerente da Caixa Econômica. Não, a gerente financeira da empresa. Da empresa? Da Nilo Zampieri. Dizendo que não houve participação. E ele não participou dessa negociação. Eu acho que... Só ser comentário. Eu achei que fosse a gerente da Caixa. Ok. Agora passo a palavra à conselheira Débora, por favor. Olha, rapidamente. Eu observei que nesse processo nós estamos com um triângulo. Um triângulo onde tem uma empresa chamada Nilo Zampieri, onde tem uma outra empresa que foi relatado que não se sabe o que significa, mas que se imagina mais que é uma empresa que seria
a corretora do processo e um profissional que estava lá ou em qualquer lugar que ele deveria estar, a postos, para receber o cliente, e isso foi feito. Só que no cingir da situação, o profissional que estava ali, que recebeu o cliente, é quem menos está aparecendo no processo. E eu estou falando isso com corretores de imóveis. Eu já tive problemas também onde o cliente não quis colocar meu nome no contrato e eu não quis que fizesse. E eu perdi grandes negócios. Então, assim, é muito estranho esse comportamento, tá? Eu não conhecia esse processo de que o corretor, nesta empresa, não é chamado de corretor, e sim testemunha. É o que está se mostrando aí agora. Então, eu achei uma coisa procedente até para se analisar no próprio Cresce, que a gente faça algumas observações daqui por diante, como é que essas imobiliárias estão funcionando. É a hora de valorizar o nosso trabalho. Eu acho que a gente aprende com os erros, né? De qualquer jeito, o Anílio Zampieri nos trouxe aqui hoje motivos de crescimento em todas as situações. Não só para valorizar o nosso trabalho, como para a gente não continuar errando. E só para terminar, essa questão de tempo também eu discordo, né, quando se alertou aqui a senhora advogada, porque eu também, como corretora de imóveis, tenho processo de 2009, que eu ainda não tomei medidas e não estou querendo perder a situação. Tudo há uma nova situação. Então eu acho que aqui a gente tem que botar bem claro que a gente tem que respeitar o nosso trabalho, respeitar a quem exerce a profissão e respeitar quem recebe o nome de uma imobiliária que está lá fora para fazer uma parceria conosco aqui dentro. E não para denigrir o nosso trabalho. Eu acho que era mais ou menos isso. Muito obrigado. Débora, só um comentário. Na verdade, o Cresce não pode tomar essa providência de imobiliária para fazer fiscalização desse tipo, se não houver denúncia. Certo. A gente só mas pode agora tem. ativar. Pronto, faz comentário. Vamos pedir a nobre conselheira ou qualquer um que queira formalizar uma ação desse tipo. Por enquanto, vamos nos ater aos autos e vamos pedir a palavra que seja breve ao nosso amigo Adelmo, nosso conselheiro Adelmo, por favor. Bem, diante da exposição desses dois processos aí, eu notei o seguinte, que na verdade, tá certo? Se falou muito ali em da pessoa supor, né? Eu pressuponho e tal. Então eu também me dou o direito de pressupor que todas essas operações que são realizadas em parcerias ou não com a Anílio Zampieri são preparadas de uma maneira que blindam a empresa com relação a futuras reclamações que o corretor venha dar. Eu, como corretor, tenho 35 anos de mercado e estou cansado de ouvir. Não tenho nada pessoal contra mim, nada, nunca tive problema com ele, pessoal. Mas eu estou muito chateado com tudo isso que está acontecendo, avacalhando a categoria de corretor de imóvel, não tratando com devido respeito a uma pessoa que durante o processo de venda é a pessoa mais importante da empresa. Depois que vai receber a comissão, é uma pessoa descartável. E eu ouço lá fora muita reclamação de corretores. E muitos corretores dizem assim, eu não vou mexer com o Anílio porque ele tem dinheiro, eu não tenho, ele é grande, ele é forte. Eu não vou mexer. Então, eu estou exaltado porque eu estou aqui só ouvindo. Eu peço desculpas. Processo da controle. É porque é complicado. Tudo bem, eu vou falar sem microfone. Veja só, eu estou cansado. Não é que a gente agora. Eu estou lá fora ouvindo queixas e queixas de pagamento de comissão que a Anílio não honra o compromisso. Esses processos estão sendo tratados. Por gentileza. Peraí. Esse processo está sendo tratado aqui hoje. Por gentileza, Quem está com a palavra sou eu. Eu posso falar? Eu posso falar? Por favor, senhores, por favor. Eu estou calmo. Senhores, eu por favor. Porque senhores, tá bom. Senhores, por favor. Eu vou concluir. Vou concluir. Gente, veja só. É porque quem me conhece sabe que eu realmente falo alto. Isso aí é uma marca minha. Tá certo? Tudo bem. O que eu notei, resumindo, é que todos esses processos, o corretor realmente não é frágil, é a parte frágil.
perante uma empresa. Ele não tem como inquirir, ele não tem como solicitar. Então, os processos são feitos de uma maneira para blindar possíveis questionamentos com a empresa. Isso é a verdade. Posso dar um voto? Gostaria, eu não vou fazer comentário, por gentileza. Eu quero dar prosseguimento, não vou comentar nada sobre esse assunto. Eu gostaria de passar a palavra. Quem foi que pediu a palavra agora? Ao Inácio, por gentileza. É o último, né? É o último a pessoa a falar. Caro relator, o denunciante, no seu pleito, se não me engano, ele requer uma comissão de em torno de 43 mil, mais ou menos, não é isso? 43.918. Depois ele reconhece que não é esse valor. Isso, já recebeu 18 mil, só que não aceitou. Se esse processo for seguir adiante, daqui a pouco ele vai cobrar 5, 10, 8, 2... Peraí. Daqui a pouco ele vai ir. Se for adiante, vai cobrar 5, depois vai cobrar 3, 2. Se for adiante. Entendeu? Então, eu estou esclarecendo isso e o próprio denunciante tem dúvida. O próprio denunciante tem dúvida do seu pleito. Tá certo? Então, a gente tem que observar esses detalhes que estão no processo. E se existe esse problema todo causado até agora, nós mesmos, corretores, também somos culpados. Porque a gente tem que se policiar. Eu tenho que exigir, se eu sou corretor da Márcio Raposo, da Nilo Jean-Pierre, eu quero meu nome aqui, eu sou o corretor, eu sou o intermediário. Eu tenho que exigir para me documentar. Muito bem. Senhores, por favor, vamos dar continuidade, porque as questões pessoais e o que nós vamos fazer pela categoria, isso nós vamos resolver depois. Vamos nos ater a esse processo e eu gostaria agora que o relator proferisse o seu voto. Precisamos ser diligentes. Pelo exposto, levando-se em consideração todo o conteúdo processual, não vislumbro elementos que pudessem levar os representados a uma condenação, uma vez que as provas apresentadas são frágeis e inconsistentes. Por estes motivos, voto pelo arquivamento dos presentes autos. Este é meu voto. Bom, proferido o voto do relator, eu abro agora aos nobres conselheiros aquele ou aqueles que queiram propor um voto alternativo. Tagino, qual é o seu voto alternativo, por favor? Multa de 6 anuidades. Uma multa de 6 anuidades. Conselheiro Lopes, qual é a sua proposta de voto alternativo? 6 anuidades e a suspensão por 90 dias da inscrição. 6 anuidades e a suspensão por 90 dias de inscrição. Alguém mais quer fazer alguma proposta? É minha aí. Por gentileza. Cancelamento da inscrição. Proposta de Gerson, o cancelamento da inscrição. Pois não. Eu retiro a minha proposta e a proposta do senhor Lopes. 6 anuidades mais suspensão e o Gerson cancelamento. Então eu peço ao secretário que em voz alta diga quais são os votos alternativos. O relator, repetindo, foi pelo arquivamento. O conselheiro Lopes, 6 anuidades mais suspensão. O conselheiro Gerson cancelamento. Muito bem. 3 meses de suspensão. 3 meses. Por gentileza. Senhores, vamos com calma. Muito bem. Nós vamos iniciar agora o processo de votação. Então, aqueles que concordam com o voto do relator permaneçam como está ou como estão. Quem não concordar com o voto do relator, manifeste-se. Não, calma. Vou fazer a pergunta novamente. Aqueles que concordam com o voto do relator, permaneçam como está ou como estão. Permaneçam como estão. Quem concorda? É tão difícil. Quem concorda? Pessoal, você refazendo. Pelo arquivamento, se pronuncie. Como são vários votos, pelo arquivamento se pronuncie. Levanta a mão, que a gente conta. Pelo arquivamento se pronuncie.
equipamento. Manda a mão, gente. Peraí. O voto do relator. É o voto do relator. 1, 2, 3. Quatro votos. Peraí. Adel, por gentileza, deixa eu conduzir os trabalhos. Deixa eu conduzir os trabalhos, por gentileza. Peraí. Ele ali levantou, não pode botar, não, que não é por cerimônia. Ah, quem? O Madinho da sua mão. Ele achou que era ingresso com isso. Gente, vamos esclarecer isso para não gastar tempo. Por gentileza. 2, 3, 4 votos, né? 1, 2, 3, 4. Então nós temos 4 votos pelo orçamento. Vamos lá, segundo voto alternativo do Lopes e foram. Repita. 6 anuidades. Mais 90 dias de suspensão. De suspensão. Quem vota com o Lopes? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. Ali. Já votei com ele, 14 com o meu. Muito bem. Quem vota pelo cancelamento solicitado pelo Gerson? Pelo Gerson? Só o próprio, né? O próprio Gerson. Então, resultado? Aqui vai haver 4 votos. 6 anuidades, mais 90 dias de suspensão, 14 votos. E pelo cancelamento, somente 1 voto. E uma abstenção. Uma abstenção de Deus. Uma abstenção. Muito bem. Convido aos ilustres advogados a sentarem. Por favor, fiquem à vontade. Então, o resultado nesse processo é que a empresa Nilo Zampieri foi multada ou condenada a pagar 6 anuidades de multa e uma suspensão por 90 dias. Dando prosseguimento à nossa sessão plenária, vamos tratar nesse momento do processo 01-1438-746, onde consta como denunciado a empresa Nilo Zampieri Imóveis, CRES 598, tendo como denunciante Lenildo Terto Ferreira, tendo ainda como relator conselheiro o senhor Dr. Pedro Ramon. Com a palavra, peço silêncio a todos. Eu sei que nós estamos cansados, mas vamos prestar atenção para a gente concluir. Pedro Ramon, com a palavra. Só um parêntese. É só avisar o denunciante que, na verdade, esse processo, o denunciante só para esclarecer, se o advogado deve ter sido esclarecido, que é um processo só de ética. Não é processo que está condenando a empresa. Essa condenação é para o CRES, de anuidade, suspensão. Entendeu? As partes estão aí nesse processo, o senhor Lenildo Terto Ferreira, certo? E evidentemente os demais advogados. Ok. Pedro Romualdo com a palavra. Processo disciplinar número 011-438746. Representante Lenildo Terto Ferreira. Representados Nilo Zampieri Imóveis Limitada e Nilo Ítalo Zampieri Júnior. Relatório. Vieram os autos conclusos para análise e emissão de votos sobre a representação formulada pelo representante Lenildo Terto Ferreira, inscrito neste Conselho, número 2249, contra os representados Nilo Zampieri Imóveis Limitada e Nilo Ítalo Zampieri Júnior. Através do tempo de representação, conforme as folhas 62 e 63, lavrada em 12 de dezembro de 2014. Consta nos respectivos autos que o representante intermediou várias vendas de imóveis, folhas 7 a 57, para os representados, cujos mesmos foram agariados nas seguintes construtoras: Enege e Assunção,
que os seus honorários não haviam sido repassados, conforme se observa as folhas 2 a 5 destes autos. Que os valores devidos ao representante pelos representados orçam em R$ 67.666,44, conforme se observa as folhas 2 dos autos. Afirma o representante em sua representação que os representados receberam as comissões das citadas construtoras e não repassaram os percentuais devidos aos corretores de imóveis parceiros, conforme consta as folhas 4. Os atos praticados pelos representados infringem a legislação pertinente à conduta do corretor de imóveis no exercício da profissão, conforme preconiza a lei número 6.530/78 e suas alterações, bem como as resoluções emanadas do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. O parecer preliminar emitido pela ACJUS, Assessoria Jurídica deste Conselho, foi pela lavratura do termo de representação, conforme se observa as folhas 61, cujo mesmo sugere a aplicação de sanções disciplinares contidas nos dispositivos, artigo 3º, inciso 6º, 7º,